Fala galerinha do quinto ano, tudo bem? Gente, vamos iniciar mais uma aula de história. Nessa nossa aula de história, nós vamos discutir sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Nós vamos discutir sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Antes, vamos só falar um pouquinho, fazer uma retomada da aula anterior. Na aula anterior nós estudamos sobre alguns direitos e deveres. Nós fizemos algumas atividades e estudamos sobre direitos e deveres. Direitos, que nós, principalmente direitos, nós temos direitos, mas também temos deveres, certo? Nessa nossa aula, gente, nós vamos procurar discutir sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Como foi essa chegada dos portugueses aqui no Brasil? Como a gente sabe, os portugueses chegaram aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então, já faz aí algum tempo, bastante tempo, que os portugueses chegaram aqui. Nós já estamos no século 21. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil, mais precisamente, na região Nordeste, no ano de 1500. Depois, eles foram se espalhando por outros locais do Brasil, como, por exemplo, partiram do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, chegaram no Rio de Janeiro, certo? A nossa primeira capital, por conta da chegada dos portugueses aqui no Brasil, foi Salvador, depois foi Rio de Janeiro. Então eu queria fazer aqui, antes da gente dar continuidade às aulas, uma perguntinha básica para vocês. Os portugueses chegaram aqui no Brasil no ano de 1500, e no Rio de Janeiro, eles chegaram por volta do ano de 1503, certo? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, aliás, duas perguntinhas. Primeira pergunta é o seguinte: quando eles chegaram aqui no ano de 1500, qual era o século que eles chegaram aqui? E quando chegaram no Rio de Janeiro, em 1503, qual era o século que eles chegaram no Rio de Janeiro? São dois séculos diferentes. Analisem, pesquisem aí e ao longo da aula a gente dá continuidade, certo? Lembrando que nessa nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Bons estudos e aguardo a continuidade da aula.